Muito bem, eu sou Flávio Vieira, desculpa aqui minha casinha, tá pessoal? É simples e humilde. Eu vou falar para vocês aqui um termo, uma coisa que tá constante aí rodando, que é o seguinte, que os pastores estão preocupados com a água, que o fim dos tempos está chegando. O fim dos tempos está chegando, Jesus vai voltar. Isso é uma verdade que é incontestável, pois Deus, Jesus são reais. São reais. Não são lenda para assustar a criancinha, não. A vinda de Jesus é real. Agora, o que não é real, vou dizer para vocês. Não é real o papo desses pastores que estão saindo por aí profetada na cabeça dos irmãos para acessar dinheiro. Vocês podem ver que raramente hoje em dia as igrejas pregam a salvação. Elas pregam mais a sua carteira, elas pregam mais no que você tem. Acabou-se hoje em dia aqueles pastores que têm compromisso com a palavra. Acabou hoje em dia aqueles pastores que têm compromisso com o evangelho. Hoje em dia você aprende mais sobre Deus, você passa a ter mais intimidade com Deus dentro da sua casa folheando sua Bíblia. Porque na igreja hoje, infelizmente, o compromisso com Deus está perdido. Porque a igreja hoje, pessoal, ela virou instituição financeira. A igreja hoje virou uma instituição de arrecadar. Porque hoje em dia, meus amigos, só tem duas coisas que dá dinheiro. É vender droga e abrir igreja. Ficar para nós, as igrejas hoje virou um comércio nacional de profetada. Eu era membro da igreja Assembleia aqui em Governador Valadares, ali ministrado pelo pastor Alceni. E durante todo o tempo que eu estava naquela igreja, eu era casado, meu casamento foi pro fiasco, porque a minha esposa, ex-esposa, né, graças a Deus, ex-esposa, recebeu as profetadas do pastor Falceni, tomou posse, graças a Deus a gente separou. Beleza. Ela achou que com 7 dias ela ia ficar rica. Ela caiu naquela sapatada bonita. E como é que se diz, né? Agora tá indo entrar pros canos, porque a sapatada não se cumpriu, não. Então, pessoal, vou te falar uma coisa. Tem gente que fala que tá na Bíblia, fala. Não é tem gente que fala, tá? Mesmo na Bíblia. Só que os pastores se aproveitam dessa expressão, de que não se pode julgar o profeta e sim a profecia. Pois é. Eu vou explicar esse contexto da forma que eles não explicam. Não se pode jogar o profeta, e sim a profecia. De certo, quando esse profeta é de Deus. Quando o profeta é de Deus, não pode jogar não, e sim a profecia. Mas temos que ver uma coisa, hoje em dia não tem profeta mais. É raro você ver alguém que está sendo usado por Deus. Hoje, meu amigo, existe os falsos profetas, que está citado na Bíblia. Então, como não julgar? E mais uma coisa, por que você deve sim olhar o profeta, o profetão, o profeteiro, o vendedor de profetada, igual aqui na Igreja Assembleia, tem muito disso. Os pastores hoje em dia, eles vendem profetada mesmo. Chega para você e dá aquele prazo. 7 dias isso vai acontecer na sua vida. 7 dias. Aí passa 7, 14, 15, 30. E eles vêm falar para você que o seu tempo não é o tempo de Deus. Então vou te mostrar na Bíblia que esses caras são safados. Na Bíblia fala que Deus não é homem para mentir e nem tampouco para se arrepender. Então, se Deus manda falar com você que tal dia vai acontecer isso, vai acontecer. Porque Deus, ele deu livre-arbítrio e Deus tem respeito. Deus, ele respeita a sua criatura, assim como nós devemos respeitar ao nosso Criador. Então, pessoal, Deus não vai chegar para você e vai falar assim, 7 dias você vai poder fazer isso. E você esperar 10 anos, porque o tempo de Deus se cumpre. A palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus se cumpre. E Deus não é moleque de recado e nem tampouco o cara do talvez não. Deus é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Por exemplo, Deus tinha promessa para
Meu Deus, aquele cara lá, Jonas. Jonas pulou fora. Jonas fugiu no navio e Deus foi atrás e fez uma baleia, engoliu ele e cuspiu ele onde que tinha de ser cuspido, na praia que tinha de ficar. Ou seja, a vontade de Deus é imprescindível e indiscutível. Se Deus tem promessa para sua vida, ela vai se cumprir. Não sai por aí ouvindo esses profetas que chegam e falam para você aquele prazo de Deus e depois aquilo não se cumpre, não. Porque palavras de Deus se cumpre, profecias de Deus se cumpre. Aquilo que não se cumpre é profetada, pessoal. E eu então avalio seus pastores, porque eles não passam do quê? De vai lá, chama as crianças, chama aquele puxa-saco para pregar, e depois só passa a cestinha, recolhe o dinheiro, dá um sermão duro, fala charabasta. No final do culto vem 3, 4 velhas com dor na coluna falar que tá aqui, e ele vai embora com seu dinheiro. Então, pessoal, sirvam a Deus. Não façam gracinha para profeta para ganhar nome junto com os irmãos das igrejas. Porque o nome da igreja não salva, gracinha para pastor não salva. O que salva é compromisso com Deus. E Deus não é moleque para ser comprado, não. Porque tem gente que acha que é só dar um dinheirinho pro pastor, que é só dar uma ofertinha mais gorda, que tá perdoado. Que apronta, dá calote, dá uma ofertinha e tá perdoado. Você pode ver que aqueles crentões mais puxa-saco dos pastores é aqueles que mais dão calote. Isso é para você, irmã Rafaela. E para você, irmã Sussu, Sueli, da chácara, não se compra pastor, não se compra profecia não, tá? Porque a palavra de Deus se cumpre. Fui.